Começando a gravação, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Estamos aqui hoje com os alunos Viviane Cordeiro, Eduína Vieira, Jordi Prince e Gabriel Caroba. Estamos aqui neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará. Na aula passada a gente estava terminando o 23 alfa, né? Aí a gente leu esse trecho aqui, esse fragmento aqui de Heráclito, né? Aí eu esqueci de falar, né? Na tradução, eu não sei se eu falei, que uma das possibilidades da tradução dessa frase seria o caráter do homem é o seu destino, ou o destino do homem é o caráter. Eu traduzi, né, como gênio, como divindade, né, daimon, mas também tem a ideia de destino, né? E para o Platão, a palavra também tinha uma ideia de consciência, né, como se fosse uma consciência. Vocês estão entendendo? Porque uma consciência meio homúnculo, um negócio assim meio como se fosse o grilo do Pinóquio da Disney. Ou como se fosse um anjinho acima do ombro. Os dois aqui, né? O anjinho, o demoninho. Vocês estão entendendo o que era o daimon? Aí aqui continuando aqui, né, esse texto vai falar da invasão, né, dos lacedemônios à Ática, né? E aí aqui você vai ter o termo Hezbollah, que é a invasão, né? O vocabulário vai dizer também verbos como dialio, que vem de diar, e lio, né? Então, assim, dá uma ideia, né, de soltar, separar, né? E aí vai quando se aplica a um exército, vai se dar a ideia de debandar, né? Deixar, né, fazer com que o exército desforme, né? Assim, como é que a gente fala? Assim, saia, né, do campo de batalha, né? Se separe, né, o exército, né? Cada um por si. Aí, quando é uma frota, né, dispersar, né? Porque os navios também não vão estar em ordem, não vão estar na ordem de batalha, né? Vão voltar, né, para não é bem uma retirada, né? Mas é uma eles não vão estar numa ordem de batalha para atacar ao mesmo tempo, né? Tá dando para entender? Aí aqui tem o verbo eal, que significa uma coisa como eu permito, eu deixo ser. Aí tem emeno, que é eu permaneço em, ele é formado de em, mais meno. E hexamartano, que é de ek, mais hamartano, que é eu erro, eu falho. O hamartano já dá a ideia, né, de erro, né? Aí agora esse ek, né, dá uma ideia de separação também, né? Aí oiomai ou oimai dá uma ideia de pensar, né? É um dos verbos para pensar, né? Aí os substantivos aqui que ele deu é elpis, que é a esperança,
Expectação. Existe expectação? O Márcio colocou aqui expectação. Mas existe essa palavra? Expectação? Provavelmente existe, mas o. Existe expectação. É tão incomum, né? A gente diria, né, expectativa, né? O, eu acho que ele quis colocar uma palavra assim meio mais próxima de expectation, que tem no inglês. Mas aqui no sinônimo de ele dá de expectação, ele dá espera, expectativa, aguardo, esperança. Então é um pouco diferentão, né? Expectação. Mas eu normalmente eu colocaria expectativa. Aí Éxodos, saída, aí marcha, expedição militar. E aqui a marcha não é bem o. É porque a marcha é tipo. É uma marching forth. Marching forth. Como é que a gente traduziria marching forth? Marching forth. Avançar, mover adiante. Deixa eu botar aqui em português. Marching forth. Marchar adiante, avançar, né? Então botar um adiante aqui para poder. Marcha adiante. Botar aqui. Marcha adiante, expedição militar. Aí aqui to stadium é uma medida, né, de distância. Aí ele tá dando aqui como 185 metros. Aí ele diz que o 8 estádios é igual a 1 milha e 5,4 estádios é igual a 1 quilômetro. Para a gente ter uma certa ideia, né, da distância, né? Então se você arredondar isso aqui para 5,5, né? Um estádio sim, é 185 metros, né? É mais de. É pouca coisa, né? Um estádio. Menos de 200 metros, né? É pouca coisa, né? Eu achava que o estádio fosse mais. Um estádio é pouquinho. Porque dá nem pra cansar andando. Aí, mas é porque normal depois aí vocês vão fazendo a cabeça na cabeça de vocês. 185, viu? Um estádio é 185 metros. Aí agora aqui. Recastos Recaston, basicamente é cada, né? A palavra significa cada. Cada pode se aplicar, né, aos três gêneros, cada homem, cada mulher, cada coisa. A nossa palavra em português, ela é meio neutra, né?
o comum de dois gêneros, né? Ela não tem, né? Não tem variação, é invariável, né? Cada. Em inglês também, mas o inglês é porque tem quase não tem assim gênero as palavras, né? O substantivo próprio roi, boi, otoi, que é os beócios, né? Aí, como aqui o texto aqui, vocês querem ler? Pode ser? Alguém gostaria de ler? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Quem é? Eduardo, Ah, Eduína, por favor. Atenaio de investimento perilosina, circunstâncias que tinham retratos em decida Sinaí com altura estou em indivíduo, metroiem. Depender de peritas acionar, egon constatom, executor, estadio, texturas, afeição, buquete, anos, retom, escolhente, ao a sergues, fenomena, ensoi, enfanei, ganhou autor de fânico, cai edoque, pois de águas, camálica, pois neanias, o pequenas, cai meteorando. Aí tem uma palavra aqui que eu acho que tem um errozinho de digitação. Deixa eu ver qual é a palavra. Ela é. Deixa eu ver. Essa aqui. Isso aqui, o que é que deveria ter aqui? Catar, depois de perioran. É cataxi, é um Y. Citáceis. Você parou em perioran, Eduína? Eu ouvi até perioran. Foi, foi. Achei. É. Citate signomenoi em solei erigi etum, poemente leontes effectienes, foi declines eontes. Foi diacones oiomeno e autor negiton, neros, ene tomosenaia. Pós auton, rege extêmico, e negam tem econômico. Isso. Aí ele deu aqui Mecri Ru até onde tão longo quanto. Foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Até. É. Tão. Não é tão longo quanto. É as long as. As long as. Como é que a gente traduz as long as? Não é bem tão longo quanto. Como é que é? As long as. Hein, gente? Então, porque As long as. Como é que a gente traduz? As long as. Não é eu acho que bem como tempo como o inteiro, Márcio né? colocou aqui. Hã? É mais um desde. Aqui tem assim, ele deu um desde que, mas. Deixa eu ver aqui. Quais.
Desde que seriam até onde? Até o pior é que até onde funciona. Literalmente é um até onde. Intuitivamente dá uma ideia de enquanto. Enquanto. Isso. Eu vou botar aqui no lugar de tão longo quanto, eu vou botar enquanto. Porque lá embaixo eu tenho uma tradução assim feita por inteligência artificial, que eu acho que vocês estão vendo. Estão vendo? Tá aparecendo um pedacinho. E a inteligência artificial traduziu como enquanto. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aí ele deu também esto Inghitero é mais perto. Aí esse mais perto dá uma ideia, eu não sei se é para mais perto, mas no inglês tem closer. Então, mas o problema é que tem essa preposição aqui is, né? Aí eu não sei se no texto ficaria para mais perto. Não, acho que talvez mais perto já fique melhor, né? Mas a gente vai ver. Anas reton tolerável. Anas reton tolerável. No inglês ele botou tolerable. Aí aqui também temos epoiunto, eles consideravam, acho que tá dentro de uma expressão maior, né? Epoiunto. Alguém saiu? Foi o menino, né? Não, o menino não. Quem era que tava aí que saiu? Era a Sara, era? Ou não? Então, tava na sala e saiu. Pois é, quem é que era? Esqueci o nome dele. Pronto, continuando aqui. Aí, Entoi Fanei, eu vou botar aqui visivelmente, né? Visivelmente. Mas assim, visivelmente não ficou muito bom. Aí bom, ficaria melhor assim, uma coisa assim, literalmente eu botaria assim, à vista, né? Vocês estão entendendo? Jordi voltou. Era visivelmente ou assim à vista, eu botaria assim à vista. Porque e não é nem assim uma coisa, uma tradução literal, mas é porque você tem que é mais assim, na aparência. Vocês estão entendendo? Na aparência. Tá dando para compreender? É, o, Você tem que meio que mudar, né, o sentido um pouco para poder tornar, porque a gente não diz em português isso, a gente não diz assim na aparência, a gente diz à vista, né? Aí catacetáceis gignomenoi, reunindo-se em grupo. Aí esse grupo aqui é uma tradução assim mais assim, como é que eu posso dizer, geral. Na verdade, se você quisesse usar termos militares, você podia usar um termo mais específico, né? Como fileiras, ou como é que a gente chama?
linhas, né? Tá dando para entender? Que é catarsis. Aqui essa palavra aqui dá pra gente acho que sintaxe, né? Tá bem assim próximo, né? Cistáceis. Aí é Eride, discórdia, né? Eride. Tem a deusa Eris, né? Aqui é Eride. Em inglês tem uma palavra tem duas palavras que eu não uso muito, que é contention e strife. Vocês conhecem contention e strife? Contention pode se referir, né, a discórdia, debate, controvérsia, alegação, disputa, e strife pode ser um conflito mais intenso, uma luta, uma rixa, uma violência. Contenda e conflito são as traduções mais diretas aqui que o Google dá. E aqui ele deu discórdia, né? Não botou nem contenda, nem conflito. Vou botar aqui. Enegon, instavam. Enegon ele botou é de en, né? Mais agó, instavam, né? Aqui hoje a gente pode colocar assim, estavam urgindo, estavam urgindo também. Aqui uma tradução automática que eu fiz foi essa aqui, né? Os atenienses, enquanto o exército estava na região de Eleusis e na planície Triásia, mantinham certa esperança de que eles não avançariam para mais perto. Olha aqui, ó, tem um para aqui, ó. No entanto, quando viram o exército na região de Acarnas, distando 60 estádios da cidade, não acharam mais a situação tolerável. Mas com a terra sendo devastada diante de seus olhos, ou à vista, né, ou visivelmente, aquilo lhes parecia terrível. E parecia bem a todos, e especificamente aos jovens. Aí esse parecia bem, ou pode ser todos decidiram, né? Especialmente os jovens, sair para lutar e não ficar apenas olhando, reunindo-se em grupos ou em fileiras, né? Ou como é que é o nome, em falanges, né? Acho que talvez pudesse ser até falanges, né? Ficavam em grande disputa, uns ordenando que saíssem para lutar, outros não permitindo. Aqui, ó, ele botou disputa. E os acarnenses, julgando que eles próprios eram uma parte muito importante dos atenienses, como a terra deles estava sendo destruída, incitavam a saída com a maior insistência. Aí vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Atenaioi, né, os atenienses, né, até onde até onde não fica é um literal, né? O mecre é o até e o rua que é um onde, né? Aí é Eleusis, né? E Triacion pediam, né? Que a planície Triácia, né? O exército, né? Estava, né? Ao redor, né? Desses lugares aqui, de Eleusis e da planície Triácia, né? E continham, né?
Eupida tina, alguma esperança. Aí, esto engurero me proierinai, de que eles, né, autores, eles tinham alguma esperança de que eles, né, autos, proienai, não, me proiena, não se aproximariam, esto engurero, para mais perto, né? Epeidé, em seguida, né? Peritas acarnas, ao redor de acarnas, né? Viram, né? Eidon, esse Eidon tá faltando um acentinho. Esse Eidon é um circunflexo que tá faltando. Eidon to straton execonta stadios tes polios apeconta, estando distante, né, 60 estádios da cidade, né, o exército, né, viram o exército estando 60 estádios da cidade, o quete não mais anasketon epoionto. Aí aqui epoionto, né, fizeram anasketon, consideraram, né? Então eles botaram ali como traduzir como consideraram, né? Consideraram tolerável, anasketon. Esse anasketon tem alguma observação que é interessante a gente dar uma olhada no anasketon. Sim, os grupos podem ser facções, grupos reunidos, facções. Sim, uns comentários aqui sobre o contexto histórico. A estratégia de Péricles. O líder ateniense Péricles convenceu os cidadãos a abandonarem suas terras no interior e se refugiarem dentro das muralhas de Atenas, confiando na superioridade de sua frota marítima. A provocação espartana. Sabendo disso, os espartanos acamparam em Acarnas, o maior distrito da Ática, e destruíram tudo. O objetivo era ferir o orgulho ateniense e forçá-los a uma batalha terrestre onde Esparta era imbatível. A pressão dos acarnenses. Como Acarnas fornecia muitos soldados hoplitas para o exército, a devastação de suas próprias casas criou uma pressão política gigantesca para Péricles, para que ele rompesse sua estratégia de recuo. Sim, assim, o que eu tô assim, esse aná, asketon, ele traduziu como tolerável, mas assim, eu queria saber qual é a tolerável, suportável, qual é assim a insuportável, inadmissível. Não, é o anasketon, que é insuportável e inadmissível. Eu queria saber assim, se ele é formado de quê? É de anekomai. Ele vem de anekomai. É assim não ter, né, médio, né, não ter-se, né, não se manter, né, o ter-se para cima, é tolerável, né? Sim, caiu a internet aqui.
Vem, amor. Tá fazendo alguma coisa? Tô. Ah, é porque tem umas coisas pra buscar lá embaixo. Depois você pega. Oi, gente. Estão me ouvindo? Estamos. Meu susto. Não, a internet agora tá meio assim, fazendo umas coisas mágicas agora aqui. Eu tava pesquisando o que era Nasqueton, assim, qual era a origem, mas vamos continuando aqui. Aí consideraram aí não mais o Ket não mais epoiunto anasqueton, não mais fizeram toleraram, não mais consideraram tolerável. Aí Alá, porém, tesgues aí aqui isso aqui essa parte, o começo aqui, tesgues Pemnomenes. É Pemnomenes ou era Temnomenes? Hein, gente? Eu acho que era Temnomenes. Era. Temnomenes. Isso é. Cadê aqui? Pronto. Temnomenes. Aí, isso aqui é a terra sendo devastada, né? A terra devastando ou sendo devastada, sendo devastada, né? A terra sendo devastada em toi efanei, à vista, né? Visivelmente, né? Deinon autois efaineto, pareceu a eles, né? Terrível, né? Caedoquei tois alois e pareceu aos outros, a uns, né? Aqui tá como se fosse aos outros, né? Mas pode ser a uns, né? E malistatois neanias, né? E principalmente aos jovens, né? Pareceu bom, né? Aos outros e principalmente aos jovens, né? Ou a uns, e principalmente aos jovens, epexienai, né? Sair, né? Acho que atacar, né? Atacar cai me perioran e não ignorar, né? E não tolerar, né? Não tolerar. Cata. Aí aqui esse eduquei, vocês têm que conseguir fazer às vezes uma perífrase de dizer assim, decidiu. Ele é impessoal, né? Ele fica na terceira pessoa, mas aí o sujeito fica como se fosse no dativo, né? Aí aqui fica Alois e Neanias. Então você pode dizer assim, uns decidiram, e principalmente entre os jovens, atacar e não mais ignorar, né? Catastáceis e em facções, né? De gnômenoi, se reunindo em facções em Polei, Eride, Essan, e estavam em grande conflito, né? A grande contenda. Roimen que leuontes epexienai, aí aqui dá para dizer uns mandando atacar, roide tines uc eontes, e outros não eontes aqui não deixando ir, né? Não deixando ir. Lembrei agora. Não deixando ir. Roite arcanes, oiomenoi, e os acarnenses pensando eles próprios serem uma grande parte, né, uma enorme parte dos atenienses, megistomeros einai ton atenaion rosalton rege etemneto, como a terra deles
estava sendo devastada, né? Ou era devastada, melhor dizendo. Como a terra deles era devastada, Enegon ten exedon malista, né? Eles urgiam, né? Eles estavam urgindo a saída, né? Enormemente, como é que ele botou aqui? Com a maior insistência, né? Malista. Tudo bem? A gente já viu, né? Então, o primeiro parágrafo. Vamos ver aqui o segundo parágrafo. Quem quer ler? Quantité protoia. Peraí, deixa eu pegar a minha. Eu não gosto dessa fonte, deixa eu pegar aqui a minha versão. Essa fonte aqui é a Google Sans. Eu botei nela ela porque ela tem um circunflexo redondinho. Igual o do Atenazi. Só um segundo, deixa eu encontrar aqui a página. Se você está no PDF, é na 171. Se você está no impresso, é a 135. E se você quiser ler, se quiser que eu mude, eu mudo aqui, olha, pro. Não, professor, vamos tentar aqui. Eu não tô achando aqui fácil, não. Vamos deixar. Pronto, obrigada. Pronto. Quantité tropoi aneretisto hepolis kaiton periclea en orgei eikon kai ekeinon on parevese poteron eita, contém um MN. Você já leu, vai, continua. Toden alaekakizon auton oti strategos on oki epazegei aition te enomizon auton einai panton on epaskon. Pericles de oron men autos proston paron orgizomenus caiuta arista pronuntas pisteuon de orthos gignos quem peritume epeixeinai ecclesian uc epoiei ude xeologon udena inamen orgei malon he gnome somnel tontes examar tositi alatente polin erulasse kai di sucias malistodon ednato eiken. Isso.
Aqui ele deu o aneretisto, que é um mais que perfeito passivo de aneretizo, que estavam excitados, né? Tinham sido excitados, né? Uma coisa assim, né? Ememnento, que Essa palavra. não, é porque é de é de memória. É o radical de memória que tem um mimne. É memnento. É memnento. Mas genitivo, eles lembraram. Kakizon. Eles estavam abusando, né? Estavam fazendo mal. Roti. Isso aqui eu só lembro de a quinta série, só lembro fizeram mal a moça, não sei o que. Aí aqui, Roti. Porque Pexagem, eles estavam Caiu de novo? caiu de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu voltar aqui de novo aqui, ó. Aí aqui eu tava onde? Eu tava aqui no Epexag, né? Não os liderava contra os inimigos. Ele não os liderava não contra os inimigos. Ele não os liderava contra os inimigos. Prostoparon, não na presente situação. Prostoparon. Para o presente, né? Ou no presente. Aí aqui, peri tu me epexienai, sobre não atacar. Sobre não atacar. É sobre não atacar. Não sair para atacar. Sair para atacar. Xilogon, reunião, encontro. Parece isso mesmo. Reunião, encontro. Aí aqui. De Rexiquias Eiken. Esperava quieto. Aí aqui é uma tradução automática que eu fiz, ficou mais ou menos assim, né? De todas as formas, a cidade estava empolvorosa. Eles culpavam Péricles, literalmente eles tinham Péricles em ira. E das coisas que ele aconselhara anteriormente, não se lembravam de nada, mas o criticavam porque, sendo general, não os levava para fora para lutar. E o consideravam culpado por tudo o que sofriam. Péricles, por um lado, vendo que eles estavam furiosos diante da situação presente e não pensavam o que era melhor, mas confiando, por outro lado, que compreendia corretamente sobre o não sair para lutar, não realizava assembleia nem reunião alguma, para que eles, reunindo-se pela ira e não pela razão, não cometessem algum erro grave. Em vez disso, protegia a cidade e mantinha na maior tranquilidade possível. Ou esperava quieto, né? Mas é porque aqui tem um malista, né?
Malista, Rosson e Dinaton. No meio tem um Maliston, Rosson e Dinaton. O máximo, né? O máximo quanto podia, né? Ficava quieto o máximo quanto podia. Aí aqui esse esperava quieto, na verdade é mantinha, né? Mantinha é uma coisa assim como mantinha quieta, né? Aí não é bem quieta, né? Na tranquilidade, né? Uma coisa assim. É uma coisa assim, na tranquilidade, uma coisa assim, tranquilidade, vou botar assim, porque Hexiquias tá falando das dia Hexiquias, né? Acho que parece mais com na tranquilidade, né? Aí você pode botar, a gente tem uma coisa aqui, mais mantinha, né? A cidade, né? Na tranquilidade, né? Aí aqui de toda maneira, né? Aqui ficou aqui um tipo de todas as formas, né? Pantitropoi aneretisto repolis, a cidade, né? Tinha sido agitada, né? Aneretisto. Aí Kaiton Periclea enorgei eikon. E o Péricles ele tinha acho que aqui continua sujeito a repolis, né? Tinha, a gente diria, e tinha a cidade estava alvoroçada e com raiva do Péricles, né? Aí cai Ekeinon ron paresnese proteron ememnento uden. E daqueles conselhos anteriores, de nada lembravam. Eles estavam, como foi que a Edwina colocou? Eu coloquei, eles estavam com raiva. Bom, não, fica bom. Mas você poderia colocar dele, né? Complementar. E estavam com raiva dele, né? Ou melhor, de Péricles, né? E estavam com raiva de Péricles. Aí então, diz assim, de toda forma a cidade tinha sido agitada e estava com raiva de Péricles e não e dos conselhos daqueles conselhos anteriores de nada se lembrava. Aí mas, né, assim, Ekakidzon Auton, como é que a gente traduziu Ekakidzon? Acusavam, né? Ekakidzon. Aqui tava como acusavam, mas lá no inglês não tava como acusando. Estavam abusing, estavam abusando. Ficou bem diferente. O Márcio colocou aqui uma tradução mais simples. Acusavam, né? Acusavam ele, né? Porque sendo general não conduzia para o ataque, né? Para atacar, né? Para fora, né? Aí que Haitian culpado Enomidson, consideravam culpado, né, ele, né?
kakizo, acusar, maltratar, insultar, sim, mas eu entendo muito mais como maltratar, como, né, acusar, eu nem pensei assim, o inglês botou abusing. Abusing, eu não sei se é um falso cognato, e se abuse em inglês significa acusar também. Vocês estão entendendo? Depois eu vou olhar ali se o abuse tem esse sentido de acusar também. Mas a gente pode. Porque tem a gente tem, né, uma coisa assim como: você está abusando da minha paciência, né? Uma coisa assim, né? Tem uma frase famosa do Cícero, né? Como é o nome é Catilínea? Como é o nome do Que tanto na boteira, Catilina, paciência nossa. Pois é. Aí aqui onde é que eu parei? Isso, maltratado que é acusar, né? Então eles maltrataram, né, o Péricles. Maltrataram o Péricles, né, considerando culpado, né, de todas as coisas que eles passaram, que eles sofreram. Aí Pericles, isso é o Aition de te enomizon auton einai panton hon epaskon, né, culpado, consideraram ele ser de todas as coisas que sofreram, estavam sofrendo. Epaskon sofreram, estavam sofrendo. Eu acho que estavam sofrendo, né? Aí Pericles de horon me autus prostoparon orgizomenos. Então o Péricles olhando, né, estavam sofrendo, olhando, né, a eles, né, olhando eles na situação presente, estando com raiva, né, e que é orgizomenos kai utop arista fronunta, e não pensando, né, da melhor forma, né, pisteuon de ortos, e acreditando a correta, né, a correta, ele mesmo, né, acreditando ele está correto, né, não tem bem a perignosken, acreditando corretamente, conhecer, né, saber, né, perito me epexienai. Aí isso aqui fica uma coisa bem ao contrário, né, acreditando, saber corretamente sobre o não sair para atacar, né, eclesia, uma assembleia, não fez, ou não fazia, acho que não fazia, né, ude sylogon udena, nem nenhuma reunião, rina me orgei malon, para não, para que não com raiva, não com ira, ao invés de uma reunião com um plano, né, de se reunindo com um plano, examaratosity, errassem algo, né, falhassem algo, né. Mas Alá tente polin e fila-se, mas guardou, né, a cidade, né,
Kai diarrexias malista, mas na tranquilidade, malista rossum endinato o máximo possível, o máximo que pôde, Eiken, manteve, né? Mantinha, né? Mantinha a cidade na tranquilidade o máximo que podia. Aí aqui essa parte aqui é que fica um pouco difícil de traduzir, né? Rina me orgei malo, né? Ginome snectontes, porque aqui ele tá dando uma opção, né? Assim, tipo, tipo esse malon assim, é como se fosse, ao invés de né, tipo, não com ira, mas com a intenção, né, se reunindo, falhassem algo. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Assim, não cometessem algum erro grave. Aqui ele botou não pela razão, reunindo-se pela ira e não pela razão. Reunindo-se pela ira e não pela razão. Aí aqui o reunindo-se ficou assim. Bom senso, né? Você botou o Gnomei como bom senso. Pois é, o Gnomei, o problema é que ele é tipo plano, a intenção, né? Mas aqui ele tá mesmo assim, tipo a razão, bom senso, né? Para que não com ira, assim, ao invés disso, ser reunido com, ao invés de com a razão se reunindo, fizessem alguma coisa errado, né? Errassem, né? Algo, né? Com algo. Aí aqui a Edwina disse que colocou para que não cometessem algum erro ao se reunirem com raiva em vez de bom senso. Ficou bom, ficou bom. Bom, pronto, aqui terminou aqui esse parágrafo. Aí aqui eu acho que hoje não vai dar tempo da gente ler isso aqui, a gente termina amanhã, tudo bem? Tranquilo, né? Vamos encerrar a gravação, a gente continua a leitura amanhã e dá uma olhadinha na gramática.